Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu Falo Um Pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre os falsos amigos. Falsos amigos são aquelas palavras que parecem uma coisa, mas na realidade são outra. São duas palavras de idiomas diferentes que se escreve de maneira muito semelhante, mas o significado é diferente. E isso pode causar problemas, confusões, principalmente se você estiver no outro país, né? Isso pode te atrapalhar muito a sua comunicação. Hoje a gente vai conhecer alguns falsos amigos entre português e espanhol relacionados à comida. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve, deixa seu like, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Bom, a primeira palavra que eu quero trazer aqui para vocês, que quando eu morava em outro país gerou alguma confusão, é a palavra biscoito. Biscoito aqui no Brasil é uma galleta. As galletas nós chamamos de biscoitos. Mas em espanhol, el bizcocho é diferente, não tem nada a ver com galleta. Bizcocho seria algo como uma torta, um pudim, né? Que aqui no Brasil nós chamamos de bolo. Então, el bizcocho em português é bolo. E o biscoito em espanhol é uma galleta. Bom, e já que a gente está falando de bolo, vamos falar da palavra torta. Torta é uma palavra que existe nos dois idiomas. Mas em espanhol, torta tem mais a ver com uma torta de cumpleaños, não como algo que nós também chamamos de bolo. Na verdade, gente, biscocho, pudim, queque, torta, pastel, tudo isso nós chamamos de bolo, certo? E o que nós chamamos aqui de torta seria algo como uma pie de limão, ou por exemplo, uma cheesecake. Tudo isso seriam tortas. E torta pode ser doce, ou também salgada, salada. Por exemplo, pastel de acelga. Para nós seria uma torta salgada de acelga. Isso é muito comum. Torta de frango, torta de palmito, tudo isso são tortas. E o que é similar à torta? El pastel também, né? Como eu disse, pastel de acelga, ou às vezes até um pastel que para nós é um bolo, né? Doce. Mas aqui no Brasil, gente, pastel não tem nada a ver com isso. Para nós, pastel é como uma empanada. Uma empanada frita ou uma empanada horneada, tá? Um pastel frito ou um pastel assado. Normalmente o pastel é salgado, salado. Pode existir pastel doce, mas não é muito comum e também não é muito bom. O mais comum são pastéis salgados e bastante recheados, com muito relleno, certo? Então isso é o mais comum aqui no Brasil. Pastel salgado e com muito recheio. Depois a gente tem a palavra azeite. Azeite seria el aceite de oliva, apenas aceite de oliva. O que em espanhol vocês chamam de aceite, em português nós chamamos de óleo. Então, óleo de soja, óleo de coco, óleo de massagem, tudo isso são óleos. O único que nós chamamos de azeite é o aceite de oliva. E também a gente fala só azeite, não precisa falar azeite de oliva, a gente fala azeite, todo mundo já entende que é el aceite de oliva. Outra palavra que existe em espanhol, mas com outro significado, é a palavra churrasco. Percebam que a pronúncia é diferente, né? Em espanhol é churrasco, em português é churrasco. E o que é um churrasco aqui no Brasil? É el barbecue. Ou em alguns países vocês falam el asado, la parrilla, la parrillada. Tudo isso seria um churrasco. Algo que é muito apreciado aqui no Brasil e muito comum também, principalmente aos domingos. Bom, aí tem uma outra palavra que gera alguma confusão, que é batata. Gente, batata é la papa, certo? Então, por exemplo, batata frita, la papa frita.
né? Batata é la papa. Em outros países, batata seria como la papa dulce ou el camote, né? Mas para nós, batata é la papa. E para terminar, eu trago aqui uma palavrinha que gera confusão, principalmente entre os peruanos. Eu morei 1 ano e meio no Peru e muitos peruanos que já estiveram aqui no Brasil me perguntavam: o que é peito de peru? Por que vocês comem peru? O que é peru? E, gente, peru é o animal pavo. Pavo, para nós, é peru. Esse é o nome do animal. E quando você vê peito de peru, seria um pechuga de pavo, que é algo comum da gente comer. Ou no Natal, em Navidad, nós comemos el pavo, nós comemos o peru de Natal. Esses foram os falsos amigos relacionados à comida. Me conta aqui nos comentários qual que você achou mais estranho, se você já conhecia essas palavras.